Olá, seja muito bem-vindo! Está no ar direto de Votuporanga, mais um Notícias do Campo, o nosso informativo semanal do mundo do agronegócio. E veja o que preparamos para você na edição de hoje. Piscicultura em alta, a produção de alevinos aumenta para acompanhar a demanda da região. Falamos também do ataque da mosca branca, que tem prejudicado a lavoura de jiló aqui no interior paulista. Os custos com defensivos agrícolas têm deixado o plantio mais caro. Tem também uma receita para sair do convencional neste final de semana. Você acompanha o passo a passo de uma dica maravilhosa de camarão na abóbora moranga. Os detalhes a partir de agora no Notícias do Campo. Bom dia! Quando falamos em piscicultura, logo lembramos da produção em tanque-rede, aquele em grande escala. O Noroeste Paulista, principalmente a região de Santa Fé do Sul, ganha destaque por ser uma das maiores produtoras, localizada nos rios Paraná, Rio Grande e Baixo Rio Tietê. Mas uma atividade que poucos conhecem e que é fundamental para abastecer o estoque pesqueiro é a produção de alevinos, a matéria-prima para o piscicultor. Conhecemos um produtor que tem investido numa estrutura grande para conseguir acompanhar a demanda da região, principalmente de quem recria. E, por sinal, tem sido exemplo para estudantes avaliarem a capacidade de reprodução das tilápias. Confira na reportagem. Estamos no distrito de Esmeralda, município de Rubinéia, a mais de 130 quilômetros de Votuporanga. O lugar é conhecido por ser um dos maiores produtores da matéria-prima de pescado da região. E já são 12 anos que Emerson se dedica à criação de alevinos. Nestes tanques, as tilápias são responsáveis pela produção de 4 milhões de filhotes por mês, 50 milhões por ano. E tudo começa com o cruzamento natural. Diariamente o trabalho é este, separar e conferir uma a uma das tilápias que já fizeram a desova. Os ovos ficam dentro da boca das mães e cuidadosamente são retirados. Daqui, o destino é outro. Os ovos coletados são trazidos para este ambiente fechado, onde é controlado pH, oxigênio e principalmente a temperatura da água. Ao chegar aqui, eles são colocados dentro desta incubadora. E o interessante é que este equipamento faz exatamente o movimento que a mãe faria com os ovos dentro da boca. A capacidade de cada um é de 80 mil ovos e eles ficam aqui em torno de 3 dias. Depois disso, eles são transferidos para este outro recipiente e aqui, como vocês podem observar, eles já começam a fazer algum movimento. E aqui eles já começam a se alimentar e também ficam em torno de 3 dias. E a temperatura por aqui é fundamental. A água deve ficar em torno de 24 graus. Em dias mais frios, ela é aquecida. E a alimentação nessa etapa tem que ser reforçada. O primeiro alimento dos alevinos é uma ração controlada, tanto para acelerar o processo de reprodução, quanto para a reversão sexual, que nada mais é do que transformar todos os peixes em machos. Uma vantagem no ciclo final, por conta do crescimento. Os machos ficam em média de 20 a 30% maiores que as fêmeas e são mais fáceis de serem comercializados. O alevino no laboratório a gente tem um cuidado muito grande porque tem que ter uma qualidade de água muito boa, né? Qualquer variação na qualidade de água acarreta em prejuízo em mortalidade. Então a gente controla a qualidade de água 3 ou 4 vezes por dia, a gente monitora e faz as correções necessárias para manter a qualidade estável, em termos de pH, temperatura, oxigênio, amônia, né? Proliferação de algas, parasita, que tem problema de doença também quando se intensifica. Então a gente tem um controle muito grande dentro do laboratório porque é ali que é o coração da atividade. Se falhar ali, falha todo o ciclo para frente. Do laboratório, eles são levados para o tanque escavado. Cada estrutura como esta tem capacidade de 500 mil alevinos. Nessa propriedade são 36 delas. E para chegarem ao tamanho ideal, que é de 2 a 3 centímetros, são necessários 30 dias. Mas com esse sistema, a perda é de 20%. Para amenizar os prejuízos, a opção é o uso desses tanques circulares.
A gente consegue ter um controle da temperatura, que vocês estão vendo que está com estufa. A gente consegue ter um controle na parte sanitária também, que cada viveiro desse a gente consegue fazer um tratamento isolado, com um volume muito menor de água, e a gente consegue ter oxigenação artificial. Então a gente consegue manter os parâmetros físico e químicos de qualidade de água estável, né, que o volume de água é muito menor comparado a um viveiro escavado. O viveiro escavado lá tem em torno de 1,5 milhão de litros de água, e aqui tem 40 mil litros só. E aí, como a gente usa a água bombeada, a água do reservatório, a gente consegue ter um aproveitamento melhor dessa água, também consegue ter uma produtividade melhor no sistema fechado. Que já tem destino certo para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Paraná. E pensando nesse aproveitamento e em melhorias na produção de alevinos, este grupo de alunos da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, veio para estudar na prática dentro da propriedade. Aqui é avaliada a qualidade das rações, analisado o sangue e a capacidade de reprodução das matrizes e dos machos. Muitas vezes a gente observa só os ovócitos e deixa de avaliar o sêmen. E o sêmen é extremamente importante, porque às vezes os reprodutores, os machos, eles não têm a capacidade de fertilização. Alguns têm mais, outros têm menos. A gente tem que selecionar os machos viáveis. Por exemplo, nesse caso, né, a gente tem a movimentação espermática, né, e aqui, por exemplo, são alguns espermatozoides parados. E outros espermatozoides estão em todo movimento. Tem alguns que são movimentos circulares, outros movimentos mais retos. Então, através do software, que é um software livre, a gente consegue determinar quais são os espermatozoides, o reprodutor que tem maior característica reprodutiva. Dados que também colaboram com os estudos de Manuel. Ele é formado em biologia marinha e um dos estudantes que faz doutorado sobre a nutrição de matrizes. Aqui ele analisa 6 tipos de ração e o desempenho da tilápia. A alimentação é importante para que toda a cadeia da piscicultura dê bons resultados, da reprodução até o abate. Temos dados suficientes para poder escrever artigos e publicar, para desenvolver a pesquisa, né, na piscicultura de uma maneira geral. Então a gente precisa de todos esses dados para que fique uma coisa bem apurada, né, o que a gente está avaliando. E para o campo também, porque o que a gente achar de resultado pode ser aplicado na mesma hora numa piscicultura, né? Melhorando a produção das matrizes, melhorando a questão da qualidade das larvas, diminuindo a mortalidade, que é uma coisa, a gente já percebeu que existe uma melhora, né? Que as larvas começam a morrer menos, dependendo do nível de ração, de proteína de ração que a gente está dando. Estudos que podem ser colocados na prática diariamente. Os resultados incentivam o criador a querer investir ainda mais, passar de 18 para 100 os tanques circulares e aumentar 40% a produção mensal de alevinos. A gente tem uma demanda crescente, a atividade de piscicultura no Brasil cresce em torno de 15% a 20% ao ano. Tá? E como os investimentos na produção de alevinos são poucas pessoas que fazem, poucos empresários que fazem, a gente tem que ir aumentando para a gente conseguir atender a demanda. Agora nosso assunto é sobre uma praga que tem preocupado os agricultores aqui no interior paulista, a mosca branca. E é justamente em períodos como esses que estamos passando, secos e quentes, que elas atacam. Nós encontramos aqui próximo de Votuporanga uma lavoura de jiló que teve a metade da produção prejudicada. Na tentativa de reduzir as perdas, o produtor precisou investir ainda mais em defensivos agrícolas. Com isso, o custo do plantio tem ficado mais caro. Por aqui, a dificuldade não é só driblar a estiagem. As folhas murchas e enrugadas. As falhas na lavoura. Estas são imagens que têm se tornado comuns na propriedade do seu Claudecir. Desde janeiro, a plantação está sofrendo com o ataque de um inseto popularmente conhecido como mosca branca e que transmite uma virose afetando o desenvolvimento da planta e comprometendo o fruto, alterando a cor e o tamanho. Aqui, em Álvares Florence, o produtor tem 8.000 pés de jiló em aproximadamente 7 hectares e metade da lavoura foi danificada. Já chega na lavoura, assim, já olha, ela está tudo, né, manifestando nas folhas. Aí a hora que ela chega, o ataque dela. O ataque dela está sendo grande. A produtividade da lavoura caiu 45%. O agricultor conseguiu colher no final do ano passado cerca de 90 caixas do fruto por semana. E hoje não passa de 40. Além disso, seu Claudecir precisou tirar mais de 1.000 plantas que foram atacadas e aumentou os gastos com os inseticidas. De R$ 400 por mês, os custos subiram para R$ 560, alta de 40%.
está passando uma vez por semana, está passando 2, 3, para poder controlar um pouco, para salvar um pouco dos pés que ainda restou, para não ficar aí na população delas acabar. E para amenizar os prejuízos é preciso reforçar os trabalhos de prevenção, entre eles o cercamento da área, já que os resultados com o uso dos inseticidas não têm sido eficientes. As formas mais eficientes seria a eliminação de planta hospedeira, que não é da cultura, né, em volta da área, e o plantio em áreas com proteção, com barreiras de proteção. Outra opção também para o controle é a rotação de cultura. Esse processo ajuda a diminuir as perdas no campo e estimula o produtor a continuar as atividades. Plantar outra planta que não seja giló, berinjela, nem tomate, nada. Um milho, uma cotalária, entendeu? Para poder controlar a praga. É o único jeito de controlar. No mínimo 1 ano, 2 anos aí de outra cultura aqui nesse local. E junto com o uso de defensivos agrícolas, o agricultor deve adotar outras medidas de prevenção contra a mosca branca. Entre elas, o plantio de mudas sadias e a limpeza da lavoura, principalmente. Promover o manejo integrado é importante, não só para o combate da mosca branca, mas também de outras pragas que afetam as lavouras. Um processo que ajuda a diminuir as perdas no campo e, claro, o aumento da lucratividade para o produtor. No próximo bloco, vamos mostrar como é fácil educar seu animalzinho de estimação. É possível sim melhorar o comportamento do cachorro com o adestramento. Tem também uma receita para sair fora do convencional neste final de semana, hein? Já fez camarão na abóbora moranga? Irresistível! Os detalhes a gente mostra daqui a pouquinho, aqui no Notícias do Campo. Confira agora os cursos para a região de Votuporanga. Em Nipuã, o curso é de artesanato em bambu. O evento acontece de 15 a 19 de setembro a partir das 8 horas da manhã. Inscrições e mais informações pelo telefone do CRAS 3277-9000 ou pelo Sindicato Rural de Monte Aprazível no 3295-1592. O Sindicato Rural de Jales oferece o curso de processamento artesanal de produtos de higiene e limpeza. O evento acontece nos dias 16 e 17 de setembro, a partir das 8 horas da manhã. Inscrições e mais informações pelo telefone do Sindicato Rural, 3632-7077. Em Mira Estrela, o curso é de processamento artesanal de tomate. O evento acontece nos dias 18 e 19 de setembro, a partir das 8 horas da manhã. Inscrições e mais informações pelo telefone da Casa da Agricultura, 3846-1228, ou pelo Sindicato Rural de Cardoso, 3453-1527. O Sindicato Rural de Fernandópolis oferece curso de ovinocultura, sistema de produção. O evento acontece nos dias 19 e 20 de setembro, a partir das 8 horas da manhã. Inscrições e mais informações pelo telefone do Sindicato Rural de Fernandópolis, 3442-2860. Lembrando que os cursos são gratuitos e todos com vagas limitadas.